Ó, tá chegando gente aí no rolê, Já hein? tá, a galera tá aqui, já vamos começar a Tá chamar a chegando turma gente do no rolê, Biciarte. vamos O pessoal do Biciarte falar de já coisa está boa? chegando, Alexandre Ribeiro. Fala, Aí, Rogério, boa noite. E aí, Jorge, boa noite. beleza, Boa noite. beleza. Valeu. Aqui, ó, Márcia, Marcinha também, opa, vamos... Márcia, Tudo bem, Suzana. galera? Hoje aqui vai Ó, ficar formou. exprimido aqui na tela. Mas a gente vai fazer o E aí, seguinte: Suzu? enquanto eu falo, vocês escutam e a gente vai fazendo assim. Primeiro eu vou comentar aqui a entrevista exclusiva. Cadê? Tá aqui. Muito bem. A Biciarte se prepara para a segunda edição, para uma segunda edição maior e mais abrangente. Deixa eu ver se isso aqui melhora assim. Ah, melhorou? Cadê o Não. Jorge? Não, eu sumi. É, Ah, não, eu tô aqui, ó. você Tô tá aqui, aí. tô aqui, ó, eu aqui, olha nós aqui outra vez. Olha, ficou bom, até que ficou bom, não ficou ruim, não. Muito bem, muito obrigado, muito boa noite por vocês estarem aqui no ABC Como Ela É. O pessoal do Biciarte, da Biciarte, esse trio é maravilhoso, vai fazer um dia 13/12, aqui no Espaço Funarte, ali na Santa Cecília. Um festival aí, vai dobrar de tamanho? Como é que vai ser isso daí? Vamos começar, então, por ordem alfabética ao contrário. Não alfabética aqui. Começa o Aleba. Conta aí, Aleba, qual que é a história do Biciarte na sua concepção? Ó, bom, valeu aí, legal. 2 minutos. Aqui, meu. Boa noite, da hora. Cara, boa noite para Marcinha, para Suzana também, que tá 1000 graus lá o zap do Biciarte. Ah, cara, sei lá, fiquei pensando numa definição que eu posso passar e que é uma continuação do Bicicultura que teve aqui em São Paulo, né? É mesmo. 2016, né? Porque as ideias começaram, as conversas começaram lá, né? Porque quando passou o Bicicultura, ficou um vazio e ficaram ideias, né? De como ocupar o espaço da cidade, né, cara? Teve o lance da ocupação do espaço da cidade. Eu fui vender camiseta na rua há um tempo também, fui encarar assim, um pouco, né, do que é essa. Aí eu fiquei questionando se eu tenho direito a ocupar a cidade, de que forma que eu tenho, quais espaços, né, toda essa questão, quem a gente pode incluir, quem é excluído. Quando você está na rua, tem muita gente de camelô, produtores autorais, manualistas, se meio que se degladiando, né, cara? Não tem a questão da prefeitura clara, né, para quem precisa, né? Então tem uma economia de subsistência, boa parte, né? E aí eram as conversas com a Suzana e depois com a Marcinha, que a Marcinha começou a fazer várias feiras, né? Ela montou uma estrutura muito profissional, assim, muito dedicada, trabalho incrível que ela faz. E aí ela começou a frequentar todas as feiras, algumas pagava, né, um valor alto, assim. Então foi dessas ideias que surgiram e também é meio uma indignação de pensar como que São Paulo não tem um espaço para manualistas do segmento da bicicleta, sabe assim, né? E aí agora está tomando um corpo, né? Depois da primeira edição que a gente ficou assim um pouco assustados assim, né? Assustados com tudo que aconteceu, que foi de bom, e agora vamos para a segunda edição. Muito bom. Márcia, você acha que vai ser tão boa quanto aquelas outras feiras que você participou, né? Você participou em algumas feiras como Esquerda Livre e tal, lá no pessoal do MT. Eu costumo participar e acho que até conversando com a Leba, com a Suzana, então já tem um tempo, acho que desde 2020 que comecei a expor as peças da Bicicle, e que são muito caras essas feiras, tirando da Esquerda Livre, que tem realmente, né, um propósito e tudo mais, mas as outras feiras que eu participo costumam ter um valor muito caro, e ninguém que trabalhe com essa temática da bicicleta, né, para ciclistas. Então, nessas feiras eu vendo
para ciclistas e para quem gosta da bicicleta, mas nem tem bicicleta. Então, é bem interessante. E aí a gente queria realmente unir, né, quem faz esse trabalho de forma manual mesmo, manualistas, porque a gente tem algumas empresas que fazem produtos para bicicleta, mas naquele ritmo mais massificado, né, que, enfim, que não é essa a ideia, realmente é dar oportunidade para quem faz peças para ciclistas, para bicicleta, para quem curte bicicleta, mas também não só, né? Então, nessa edição, a gente está abrindo também para produtos ecossustentáveis, porque quem gosta da bicicleta também tem uma preocupação ambiental e social. Então, também a gente está colocando esse propósito dentro. A gente já começou na primeira edição, está fortalecendo agora para a segunda edição, que vai acontecer na Funarte, num espaço maior, e aí por isso a gente também está abrindo para mais pessoas e com mais atividades, né? Sarau, oficinas, uma programação mais vasta, assim, para quem curte bicicleta. Então vai ser, se a gente reuniu mais de 500 apaixonados pela bicicleta, imagine nessa segunda edição, a gente está esperando que seja um público maior. E o conceito holístico, Suzana, conta pra gente, qual é onde que qual é o alvo a ser acertado? O nosso alvo é a gente conseguir que esse tema da produção focada na bicicleta e nessa produção manual, artesanal, que ele se fortaleça aí dentro do universo, não só da bicicleta, mas num todo, né? Então, eu acho que esse é o meu papel mais forte, né? Eu não produzo nada, não vendo nada, mas eu acho que o meu papel é de tentar trazer um pouco esse olhar, e aí também pensar em como essas pessoas que hoje estão produzindo, principalmente de grupos sociais, que acabam estando excluídos, e eles começam sempre com um segmento muito fácil, e a gente está tentando fazer um fortalecimento para que a gente crie, de fato, pessoas que consigam entender o que é o mundo da bicicleta e consigam produzir também para o mundo da bicicleta. Então, eu acho que isso foi a gente está entrando com uma mentoria nessa edição para as organizações sociais, então e o que a gente entende aí de organizações sociais, né, que são coletivos ou pessoas que elas têm alguns critérios que a gente estabeleceu, ou projetos sociais, então a gente tem aí o coletivo, vou dar o exemplo aqui, né, porque a gente já passou desse processo aí de divulgação, tem Sentimento, que trabalha com pessoas trans, a gente tem também o coletivo Clube de Mães do Brasil, que trabalha com pessoas de diversos segmentos, dentre elas as pessoas que estão hoje lá da Cracolândia, que estão ali na região da Santa Cecília. Temos também o segmento de comidas, então o nosso segmento foi uma provocação também de uma das pessoas que está com a gente, que era para a gente não trazer essa cozinha também profissional, de quem já produz há mais tempo, então a gente foi na busca de pessoas que produzem e que elas precisam de estímulo, então a gente vai estar com comida de imigrantes refugiados e comidas de pessoas imigrantes aqui latino-americanos, né, que eu acho que isso também é uma coisa muito legal, porque são pessoas que não têm espaços em feiras, né, eles até se surpreenderam muito quando a gente conversou na primeira edição, e nessa eles querem continuar juntos, né, porque eu acho que vale aqui abrir, que assim, né, eu acho que o sucesso da primeira edição, cada um tem um olhar, né, mas assim, para mim, o mais da primeira edição foi ver todos esses grupos sociais que normalmente eles estão excluídos primeiro de qualquer feira, todos eles darem um retorno e falarem, gente, a gente não acreditou que vocês convidaram a gente para participar de um projeto tão legal e que a gente conseguiu ganhar dinheiro. A gente nunca conseguiu pertencer a uma iniciativa como essa. Eu acho que isso, por exemplo, para mim foi o que me motivou, né? Claro que tem a Leba, a Marcinha, que eles são motivadores naturais, mas eu acho que, assim, no processo inteiro, a gente conseguir combinar a cultura da bike, mas entendendo que a gente tem que abraçar pessoas também que não estão ainda nesse universo, mas que a gente quer inserir dentro desse processo de trabalho justo, humano e que foque, de fato, no trabalho manual autoral. Tá sem voz aí, seu Viduedo? Você está falando para ninguém? A gente quer ouvir. Eu estava parabenizando. Diga aí, Jorge.
faça suas perguntas para a turma do Não, agora eu quero BizCard, né? saber, peraí, agora vamos falar de Aí eu coisa entrei boa, que já é com a todo coisa... mundo falando. Muito. Agora tem a versão dia 13 de dezembro, a hora do merchan, né? Como Isso, é que deixa eu como é que colocar vai aqui ser o essa? Que eu negócio. entendi. Vai ser maior como? Conta tudo, não esconda nada, né? Pode dar os spoilers A depois. gente faz o contrário agora. Eu falo, daí a gente inverte aqui, ó. Isso, pronto. Então, o que a gente vai ter no evento, né? Vai ser na Funarte, então a Funarte fica na Alameda Notman, né? Ela fica uma quadra ali do Minhocão. Vai ter bicicletário, então a primeira dúvida, vai ter bicicletário? Sim, vai ter bicicletário do nosso querido amigo Torrone, né? Que é o nosso super companheiro. Também vale dizer que a gente tem uma série de voluntários, pessoas voluntárias maravilhosas. A gente vai ter várias oficinas, várias ativações, então eu acho que isso também é uma coisa muito legal. Eu acho que dentre as oficinas a gente vai ter uma oficina de silkscreen, vai ter uma oficina de zine, muito legal. Bom, todas são legais. A gente vai ter uma oficina com crianças, né, para crianças na primeira infância, né, então a gente fala aí até 6 anos, então a gente vai ter o projeto do Pedalinha com a gente, para ensinar as crianças, estimular, muito legal também. Vamos ter, eu vou esquecer, né, de oficina, a gente vai ter uma oficina de como você fazer registros fotográficos dos seus pedais, com o Iveson Miranda, queridíssimo também, nosso companheiro nas mentorias, no registro, no apoio todo desse projeto social. A gente vai ter o Mão na Roda, queridíssimo Mão na Roda, né, que vai estar lá com a oficina de bicicletas, então sua bicicleta está com o pneu furado, tem um probleminha, tal, vai lá que dá para gestar lá, né, então eu acho que isso é muito bacana. Vamos ter o sarau do Gil, né, o nosso querido Gil também, né, que traz lá aquele sarau literário lá incrível. E vamos ter o Ronaldo Miranda, que é do Bora Bike, que ele vai estar lá fazendo uma ativação lá, também muito interessante, de podcast, ao vivo lá com o pessoal. E, para finalizar, a gente vai ter uma ativação também, né? Depois eu acho que se eu esqueci alguma coisa, eles se lembrem, né? Que a gente está acertando ainda a programação, mas a gente vai ter uma ativação super incrível lá do nosso querido também Marcelo Siqueira, que ele vai fazer uma tela ao vivo lá na Funarte, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que ele fez na primeira edição, foi super bacana, e aí a gente vai seguir de novo com o Marcelo Siqueira, e daí a gente vai ter uma série de produtos e programação, que daí eu passo aqui também aí para a Marcinha e para o Aleba falarem. A gente vai ter também o desafio, né, do Bicilenta, que... Perfeito! No verdade. Ciclocentro, né? Ciclocentro. A gente também está reunindo hoje, agora há pouco até finalizei um alinhamento, a gente vai ter um pedal com os coletivos, né? Então, Bike Zona Sul, Bike Zona Leste, Bike Zona Oeste, Ciclocentro, Ciclo ZN, e depois disso uma roda de conversa, né, sobre a mobilidade ativa em São Paulo, como é que está, enfim, a gente vai ter, e aí tentar também agregar esses pedais que estão pipocando pela cidade e que não é só um pedal, né? Então, tem muitos pedais temáticos. A gente estava conversando, mas isso é só um spoiler, a gente vai deixar a programação bem redondinha e aí a gente começa a divulgar e pede também apoio aí, Rogério, George, para divulgar junto com a gente. Então, só para explicar, né, o Bicilenta, só para quem não sabe, vai ganhar quem chegar por último, né? Porque no nosso caso a gente não tem pressa, né? Vocês estavam falando dos patinetes, no nosso caso a gente não tem pressa. Quem chega por último ganha, chega primeiro. Andamos devagar, que já tivemos pressa, Já né? tivemos pressa. E aí a gente vai ter uma roda de conversa também de mulheres cicloviajantes, né? Que eu acho que também é dentro dos nossos bate-papos, né? Das nossas rodas de conversa. Então vai ser, eu tô achando que, como é 13 de dezembro, vai ser a grande festa da firma do ativismo, cicloativismo, né? Vai ser a festa da firma tem tudo. geral, né? É aquele dezembro das festas da firma, bem melhor assim, né? Do que. Né? Acho que vai ser, acho que vai atrair bastante gente, mas acho que vocês vão dobrar a meta, né? O importante é ir dobrando a meta, né? Chegar na meta e dobrar a meta. Vamos ver. Porra. No fim, são quantos expositores mesmo A gente tem os expositores que são do universo da bicicleta,
né, Sim. que são 15 expositores, aí a gente tem os sociais e os não sociais, que a gente vai soltar a listinha, gente, então vocês fiquem atentos até o final dessa semana, no final de semana, aí vai soltar a lista de todos os expositores. A gente vai ter também os outros expositores que são desses produtos que a Marcinha comentou, né, de produtos relacionados ao estilo de vida, né, esse processo também manual, e os expositores sociais, né, que a gente começa a mentoria aí a partir da semana que vem, para a gente conseguir fazer um apoio até o evento, inclusive, né, tá todo mundo aqui dentro e outras pessoas aí dentro desse processo, que vai ser também super bacana. Muito bem, então no dia 13 de dezembro, aguardem. Ainda tem espaço para quem quiser alugar espaço? Como é que é? A gente está tentando fazer um ajuste dos espaços, né? Porque a gente teve uma demanda muito grande de vagas sociais, mas a gente não consegue acolher só vagas sociais. Então, a gente está tentando ajustar para a gente ver se consegue remodelar o espaço e acolher mais pessoas, né? Então, a gente teria que ajustar o que a gente tem de vagas pagantes com os sociais, porque um é contrapartida do outro, né? Então, para acolher mais sociais, a gente precisaria ter mais expositores pagantes, né? Olha, qual a dificuldade de fazer um evento desse, hein? Nossa, são muitas, Rogério. Olha, São muitas. A gente está, não é, literalmente há 3 meses que a gente vem num processo inteiro de planejamento, né? Então, a gente estava comentando, né? A gente recebe muita mensagem, tá? O pessoal acha que a gente está começando agora. Então, o primeiro, né, a gente começou, na verdade, o ano passado, foram 6 meses de muitas atividades, e até a gente conseguir o local, né, então, porque daí a gente fez na verdade, a Funarte, ela só cede o espaço, ela não cede mais nada, ela tem um pouco da estrutura que ela cede, então a gente tem que ver toda a estrutura, toda a parte de equipamentos, toda a parte logística, bom, enfim, toda uma organização ali, e para garantir também que essas pessoas consigam expor, né? Então, não adianta a gente colocar vaga social e falar para a pessoa que ela tem que estrutura completa, porque a gente sabe a dificuldade que tem. Então, todo esse processo e mais toda essa comunicação, ela dá uma energia, assim, bem grande, viu? Mas está sendo super gostoso, assim, cada etapa, né? Um desafio, a gente fala, conseguimos, né? Daí a gente já está a tarefa da semana. Aí a gente tarefa da semana, agora tarefas da semana, e ainda tem bastante coisa, né? E o bom, que eu acho que é importante também comentar, é exato a gente ter várias pessoas voluntárias, né? Então, eu acho que isso também faz toda a diferença no processo, aceitamos pessoas voluntárias para várias atividades, então, e as atividades são de organização, de logística, enfim, então a gente tem aí, é super gostoso, porque no fim a gente acaba se divertindo também, mas todas as pessoas são bem-vindas. E é até importante frisar, né? A Suzana já falou sobre isso, mas tem muita gente que, quando vê assim, tá na Funarte, acha que tem algum tipo de investimento dentro do BC Art Festival e não tem. Então, realmente, a gente tem alguns custos, né, com comunicação, a parte de redes, e isso e também das vagas sociais, então, a contrapartida para quem paga para expor. Então, e aí, até falando como feirante, né, que eu faço muitas feiras, não é nem 1/10 do que uma feira comum cobra de expositores, então a gente coloca um preço super baixo mesmo, mas ao mesmo tempo a gente realmente precisa que tenhamos mais expositores para ter essa contrapartida de ter essas vagas sociais, gente. A gente não abre mão disso, né? Mas realmente é uma busca incessante. Então, quem quiser expor, tem os produtos que tem a ver com o mundo da bicicleta, ou com esse universo, né, de marcas sustentáveis, ou com o estilo de vida do ciclista, a gente ainda tem até o final dessa semana para fechar essa programação, essa base de expositores. E só para vocês terem uma referência do que a gente está falando que a gente tem hoje, né, afirmadas, são 8 vagas sociais, são 8 projetos, além das comidinhas, que são todas vagas sociais, tá?
E aí a gente tem 18 inscrições em vagas sociais. Então, ou seja, 10 pessoas a gente não consegue atender por conta de a gente precisar, obviamente, ter uma contrapartida para conseguir garantir que essas pessoas participem, né? Senão não adianta, às vezes a pessoa fala, ai, mas eu levo, eu ponho, mas enfim, e aí existem as restrições de espaço da Funarte, que a gente tem que respeitar, que a gente sabe que a Funarte é para todas as pessoas, e tem as regras, porque acontecem outros eventos também concomitantes, né? Então, eu acho que isso que é uma coisa importante aí, que a gente tenta equalizar aí no processo. Muito bem. Oi, Jorge. Quer dizer, eu tô um pouco chocado de saber que esse evento não é patrocinado pela Linê, nem pelo Pablo Vittar, nem pelo Foro de São Paulo, nem pelo governo cubano, né? Vocês têm que fazer se levantarem por si próprios, né? Que a gente imagina que é todo mundo um bando de petralha, comunista e seriam bancados pela mamata pública, né? Vocês estão aí ralando por cada real aí, né, velho? Ale? Tá cada real mesmo, cara. Na planilha tá cada real. Contando centavos aí, contando moeda. Mas, assim, de qualquer forma, assim, eu falo assim, mas de qualquer forma, os editais existem. Talvez futuramente, imagino que está no radar de vocês. Sim. Editais, porque isso é cultura de verdade, né? Não é emenda parlamentar para sertanejo, não é diferente, né? Essas coisas acontecem por aí. O primo do vereador, né? Esse tipo de coisa. Vocês estão produzindo, vocês podem provar, né? São produzindo, chamando pessoas que produzem, a coisa existe. Então, acho que vocês têm todo o direito de procurar os editais públicos e de, quem sabe, né? Espero que role, assim, para vocês talvez até respirarem um pouco, né? Conseguir apoio para essa parte social, porque tem essa coisa da externalidade, né? A gente acha que financiar a cultura, né? Os de sempre acham que financiar a cultura é gasto, né? São os primeiros quando a gente fala de liberalismo, de cortar gastos. Primeiro lugar onde tem que cortar aí da Lei Rouanet, da cultura, quando na verdade tem essa coisa de que você, mesmo quando o Estado investe X, a coletividade, né, a economia ganha X sobre X vezes alguma coisa, vocês estão movimentando economicamente, né, e não adianta dizer que é café com leite, né, isso é uma coisa que eu acho que vocês estão fazendo é real, né, isso que, né, estou chocado com isso, né, quebrar os mitos aí, né. Sim, mas assim, eu agradeço assim de estar nesse movimento, porque está sendo uma transformação, né? De eu enxergar o meu trabalho, comparar tudo que a gente está fazendo, realizando, com as pessoas que aparecem, também aparecem propostas, e a gente vê que cara, tem muita gente que não tem apoio nenhum de nada, assim, né? E falta grana para o dia a dia, assim, sabe? Coisa muito básica. Que é o mundo real, é a cidade real que a gente está aqui, né? Então, a experiência que a Suzana teve, né, na parte pública, assim, ela tá pondo de bandeja para agregar, sabe, um outro olhar, assim, que eu desafio, que acho que da bicicleta, todo o rolê da bicicleta esses anos, não teve ninguém com esse olhar, sabe, assim, né, de vivência mesmo, sabe, da rua, de periferia, de um cidadão, de uma cidadã, né, dificuldade, assim. Então tem muito disso nas conversas, né. Eu acho que também a Marcinha é uma pessoa que eu tenho aprendido muito, assim, com ela, e todas as nossas reuniões são muito tranquilas, assim, né. A gente sempre opina, cara, tá sempre, é uma experiência incrível, assim, sabe, eu tenho que agradecer muito, porque tá modificando minha forma de trabalhar no dia a dia também, que eu tenho uma oficina, né, tenho um pequeno negócio, e também estamos, assim, discutindo tudo, né, cara, sobre uberização, sobre o dinheiro, né, a rotina de pagar as contas, né, cara, eu pago aluguel,
se não tem o família rica, né, não tem uma conta recheada lá assim. Então a gente está discutindo bastante isso, né, cara, pô, você vai gerar um emprego, se você não vai gerar um bom emprego, né? A pessoa que vai empreender também, pô, como que a gente vai pregar empreendedorismo nessa palavrinha tão, né, polêmica assim, né, difícil, né, de ficar vendendo ideias. Então a gente está discutindo muita coisa muito importante, assim, sabe? Né? Desculpa. Não, aí junta com a parte de festejar também, né, que é um objetivo, que também a gente vai sempre questionar, a gente, né, tem que ser, e também pode festejar, né, também. Né? Sem perder Então, a ternura. vou Diga lá. falar as duas coisas, né? Acho que a primeira do Jorge, a gente chegou a conversar, tem pessoas do nosso núcleo maior que chegou a perguntar, e se a gente conseguir um patrocínio? Aí a gente falou, não, calma, muita calma nessa hora, a gente não precisa de um patrocínio, a gente precisa, então, do que você falou. Esse é um projeto cultural, e a gente quer colocar isso como um projeto cultural em que todas as pessoas ali, principalmente aí eu tenho que falar com a maior abertura, todas essas pessoas que vão fazer ativações e oficinas estão fazendo de forma voluntária, que estão dispondo do seu trabalho, e a gente não está remunerando, a gente tem um processo de contribuição voluntária, como foi na primeira edição. Né? Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto que o Aleba falou é o seguinte, né? Para muitos de nós, o que a gente quer fazer desse momento uma festa. Né? Claro, tem um olhar do empreendedorismo para quem está lá, e por isso a nossa preocupação de saber que essas pessoas estão acolhidas, que elas, no mínimo, elas vão tirar algo bom desse processo, mas a gente vai transformar isso numa festa. E vou lá porque eu cometi um equívoco aqui muito grande de não comentar dos nossos DJs. Nós teremos 3 DJs maravilhosos, com uma seleção musical muito bacana, e que eles estarão lá presentes, então também fazendo aí parte desse evento aí também de forma voluntária. Então é uma coisa assim super bacana. A gente tem assim um apoio de equipamentos que a gente vai organizar, mas são pessoas incríveis aí também, que vocês vão depois acompanhar lá no nosso Insta. A gente vai divulgar todos os nomes, todas as atividades e toda a programação. A Funarte, só dando aqui, é na Alameda Notman, certo? Alameda Notman, 1058. Tem ciclofaixa, né? Saindo da São João. Tem ciclofaixa. Tem ciclofaixa, tem linha vermelha. A gente vai soltar um videozinho, tá? De como você vai de bicicleta na Funarte, saindo da Santa Cecília. Boa. Pode levar criança, pode levar o vovô, porque tem ciclofaixa, dá para ir pela São João, né? E dá para ir de metrô, dá bem tranquilo, dá para ir de trem também, dessa estação Júlio Prestes. Aí já sai ali, entre a esquerda, já está praticamente na Funarte, né? Eu tô interessado nesse pedal aí. Imagino que o pedal não vai sair, vai sair de uma praça do ciclista da vida ou de algum outro lugar. Né? A gente estava discutindo sobre a saída, e aí a gente pensou na Praça do Ciclista, mas 3 de dezembro pode estar com aquele, lembra? Palco lá da Paulista, montado, atrapalhando tudo. Então a gente estava pensando, mas ainda vou confirmar, mas eu acho que é o melhor lugar, Praça Roosevelt. Ah, claro. E aí tá quase é só soltou o freio e chegou, né? Mas eu acho que fica fácil de todas as regiões se encontrarem ali. E os ciclistas têm muito pedal jovem que está saindo por ali, então também é legal para chamar a galera vamos lá depois na roda de conversa, ou para o BC Art Festival, que a gente também quer chegar a ter essa conexão com quem está pedalando agora, né? A gente que é não vou falar velha guarda, mas da meia guarda. Mas é isso, a gente também quer conectar com esse público. Tem muitos pedais legais que se reúnem lá na Roosevelt, então a gente meio que já está meio que escolhendo esse lugar. Talvez esse pedal até eu vou soltando spoiler, gente, aí a Rosana a Suzana depois... Rosana, não, nós estamos entre amigos aqui, gente. A Suzana depois vai me matar, porque a gente está fechando a programação, tudo tem que se encaixar direitinho, mas a gente está pensando em soltar esse pedal, reunir ali pelas 10, aí saída 10h30, que é para pegar logo o festival desde o início, até para o povo fazer
pegar o desafio do bicilenta, sabe? Para pegar o sarau depois. Então, porque tem muita atividade, muita ativação legal nesse dia. Então, se a gente pegar esse pedal, né, sair lá pelas 10h30, já pegamos o início do BC Art Festival, todo mundo assim. Ó, e 2 dicas, hein, que a gente vai deixar já aqui para quem estiver acompanhando. A primeira delas é que a Funarte tem água, então leve lá seu squeeze, taça, copo, enfim, o que vocês quiserem. E a outra coisa é que a gente vai ter nessa edição 1 quilo de alimento, tá, na entrada, e esse quilo de alimento vai para ocupações que estão na região central. Então, a gente está fazendo um mapeamento de algumas ocupações, o nosso critério é que tem uma maior parte de crianças e pessoas idosas, e aí para a gente fazer a destinação disso. Então, gente, está de bicicleta, se você não tiver bagageiro, leva na mochilinha, mas leva que vai sempre ser bom para alguém que está lá no centro. Tem umas vendinhas lá por perto também, qualquer coisa a gente se ajeita por lá, tem uns mercadinhos e tal, né? Ali na São João, que eu sei. Então, mas o que eu tô vendo, essa vontade, eu acho que vocês chegaram na hora certa, assim, de um tempo, assim, a gente tem tido um certo adormecimento, assim, do rolê, como o rolê já foi muito mais ativo, com muita mais coisas e tal. Eu acho que tem somado, talvez, pandemia, né, que obviamente a gente teve que parar, essa sucessão de governos conservadores aí, que não fazem nada para o ciclista, né, apaga a ciclovia, finge que faz, mas não faz ciclofaixa de 80 centímetros, tem sido anos, pelo menos nos últimos anos, muito agridoces para quem pedala pela cidade e tal, tem sido muito, e enquanto isso o rolê, a massa crítica super caída, né, super, e a gente se falando pelas redes, então parece que sabe aquela coisa que a gente está esperando esse tipo de oportunidade, assim, que vocês vão dar oportunidade para a gente, um encontro que acho que está realmente faltando mesmo, da gente se falar no presencial, porque na internet... Sábado a gente foi na Marcha do Clima aqui de São Paulo, que já era um evento bem diminuto, né, limitado aí àqueles pequenos partidos mais à esquerda e movimentos, né, CUT, Frente Palestina, MST, mas tinha quantas pessoas ali, Jorge? 500 pessoas? Talvez umas 500 pessoas, tal. tal. Nem isso. Mas e nós fomos também, fomos lá em 10 pessoas, fizemos dar um pedal básico. Mas é isso, eu acho que estava comentando com o Jorge aqui um pouco antes, que nem bicicleta branca mais se faz, não se conversa mais, não tem mais nenhum tipo de... Parece que desde a entrada do Caran, que é o Dória, né? Parece que eles conseguiram, mas parece que assim, o que a gente vive agora parece que é o resultado de toda aquela divisão que foi feita ao longo do... Mas que é possível retomar, né? Não, vai ser... Então, a Funarte vai ser a Casa da Revolução no dia 13, entendeu? Vai ser um aparelho. Vai ser a Casa da Revolução. Ó, e a gente vai falar para vocês que a gente ainda quer colocar o BC Art na rua, hein? Mas ainda não. Não. Vocês estão engatando a primeira marcha, né? Então, né? É analogia de carro, mas vocês estão... parece bem promissor, né? Vocês sabem disso. Diga, Ale. Vocês estão comentando, realmente, a gente comentou esses dias, né? Que pegou a lista, assim, e antes da pandemia tinha mais entusiasmo, assim, né? Sim. Até de gente querendo fazer produto, não sei, tinha mais... Ou eventos, qualquer evento da bicicleta tinha mais uma energia melhor, assim, né? E realmente tá esse clima, cara. Depois da pandemia, agora... Mas olha, eu sei que neste momento, em algum lugar, em alguma mesa, em algum escritório, alguém está fazendo algum planejamento para 2035, 2050, e que não pode se falar mal. Se você falar mal, eles vão falar, mas você está depondo contra o nosso trabalho, a gente está aqui tendo queimando nossas cabeças para fazer novas pesquisas, novas contagens, novos planejamentos, e aí quando você vai ver, os caras embutem tira a meta do plano clima de viagens, e ele some, ninguém fica sabendo, e
Mas a gente vai fazer o barulho que eu puder fazer aqui do Jornal Bicicleta para dar Da hora. uma... Aumento, né? Nós não temos... O Jorge tem mais seguidores do que eu, a gente pode chegar mais perto. Mas é que os seguidores do Jorge lá no Threads, a turma do ódio, né? Tá traindo o hate, cara. Agora tá acontecendo isso, assim, o pessoal perdeu muito a vergonha, assim, de xingar ciclista. Xingar ciclista, gente, é isso. Me lembrava os tempos lá do Facebook, assim, que tinha o MBL, galera do Haddad Souvenir, aquele tipo de coisa, era inteiro. E isso ficou adormecido por um tempo. E agora meio que voltou, não sei, acontece, chega na internet, posta uma pessoa andando de bicicleta e aparece uma pessoa xingando. Você atrapalha. Eu falei, que eu atrapalho, rapaz, né? Cara, você está no meio da rua, que absurdo você estar no meio da rua, né? Então a gente tem que reverter isso aí. Eu acho que a reversão é presencial, né, cara? A gente reverter o clima das coisas, né? É no presencial, vocês fazendo esse evento, encontrando as pessoas e todo mundo se vendo, e as pessoas que a gente não conhece, né? Tem tantos esses pedais aí que eu não conheço. Surubiker. Esses fixeiros aí, muito lindos, muito bonito, gente, muito. Eu acho que vale a pena. Gente jovem, bonita, marcá-los, né? Em clima de paquera. Eu acho que é super legal a gente tentar fazer esse megazord dos movimentos, assim, mas no presencial, não só num gabinete ou numa reunião, tal, né? A gente tem que se encontrar mais. Então, espero que seja sempre esse aí, né? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês aqui, falando do Beast Art Festival, que vai acontecer no próximo dia 13 de dezembro, lá no Funarte, Alameda Norte. 13, viu, gente? 13. Já guardem esse número, 13. Guardem esse número, 13, tá? Dia 13 é sábado, né? Dia de sábado, Sabadão, né? estaremos lá. Espero que não chova muito, só chova o máximo. Não vai chover nada, vai ser lindo. Esperamos que não chova. Já contratamos, o pessoal contratou o Cacique. Cobra Coral. Já tá. Mas, assim, lembrando que a Funarte tem uma grande área coberta, gente. Então a gente sim, também está prevendo chuvas ou não chuvas. Lá não vai ter problema. Pode chover. Que não somos de açúcar. Gente, se vocês precisarem lá, bota collab com nós lá também, nos Instagram da vida, por favor, né? Porque a gente puder ajudar de pouquinho, né? Assim, é tudo muito. Nossa. A gente sabe que o rolê ele é pequeno, assim, mas todo se segue e tal, né? Todo mundo mas assim, é sempre bom, né? Dar um pouquinho a mais aí as mídias que a gente tá, o pouquinho que a gente puder contribuir é de coração, né? Então, boa sorte para vocês aí. Boa sorte, pessoal. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, super bacana. Nos vemos lá no Beast Art Festival, dia 13/12, tá bom?